Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu fui levado mais uma vez a me encontrar com Davi, este personagem que é tão precioso nas minhas leituras bíblicas, da minha caminhada de fé. Na Prime Video, quem tem assinatura da Prime, da Amazon, foi lançada uma série e eu comecei a assistir. Não posso respaldar a série e dizer que ela é boa, porque estou apenas no segundo episódio, mas até o segundo episódio eu estou gostando bastante. Chama Casa de Davi. Então, se você tem a assinatura do canal do streaming da Prime Video, acompanha lá. Não sei se em algum momento alguma coisa pode acontecer da série se desvirtuar da Bíblia, mas até o momento eu tenho apreciado bastante a abordagem que tem sido feita na série a respeito da figura do rei Davi. E acabei voltando aos textos, voltando à Bíblia exatamente para recuperar vivências desta experiência do rei Davi. E eu queria ler com você o capítulo 16 e o capítulo 17, que não é pequeno. Nós não vamos ler todo, mas vamos ler uma parte. Bom, o primeiro fragmento que eu quero ler com você é do verso 1 ao verso 13 do capítulo 16, quando Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? A galera tinha medo do profeta, né? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. E assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, fala pela tua palavra aos nossos corações nesta manhã e ministra pelo teu Espírito Santo palavras de vida que nos alimentem, que nos edifiquem, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos mais ou menos no ano 1100 antes de Cristo. O povo saiu do Egito, entrou na terra prometida, e as 12 tribos ocuparam a terra. Mas durante este momento, não havia um governo centralizado em Israel. Deus se manifestava e ia se manifestando de acordo com a necessidade no meio do povo, por intermédio de profetas e de outras pessoas, e num dado momento, especificamente foi o tempo chamado Tempo dos Juízes. E as tribos, elas foram então, de certa forma, lideradas na terra por homens e mulheres, considerando Débora, que durante um período, regionalmente, não era o juiz, ele não era juiz de todo o povo de Israel, ele era juiz para um determinado período e para uma determinada parcela deste povo. Especialmente, ele surgia dentro de alguma tribo, e então ele era juiz daquela tribo, ou de uma, duas tribos, mas não de um território muito extenso. E nós tivemos então Sansão, Gideão, Jefté, Débora e tantos outros juízes que foram levantados, e Samuel foi um dos últimos juízes que se levantou em Israel. O tempo do profeta Samuel é o tempo exatamente de divisão entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis. Porque exatamente no tempo de Samuel, houve uma série de eventos que você pode ler no final do livro dos Juízes, onde as coisas não estavam caminhando muito bem na caminhada do povo com Deus. E o livro dos Juízes, ele marca nos últimos versículos dos capítulos que fecham o livro a seguinte frase: estas coisas aconteciam porque ainda não havia rei em Israel. Mas não havia rei em Israel porque o Senhor nunca quis que houvesse rei em Israel. A vontade de Deus era que o povo permanecesse sendo guiado pela revelação e pelo modo como Deus, de um modo sobrenatural, ia se revelando e se manifestando no meio do povo. Mas o povo, olhando os modelos que estavam ao seu redor, começaram a acreditar que eles precisavam de um rei. E no tempo do profeta Samuel, eles começam a clamar que o profeta ungisse um rei sobre Israel, o que leva à ira de Samuel. E Samuel se sente particularmente ofendido, ao ponto do Senhor dizer a Samuel: Samuel, relaxa, eles não estão rejeitando você, eles na verdade estão rejeitando o meu governo. Ao rejeitarem o profeta, eles estão rejeitando a minha direção, a minha condução. Se eles querem um rei, unjam um rei. E então foi ungido Saul, da tribo de Benjamim. Saul foi ungido rei sobre todo Israel. E então, há um tempo de fortalecimento militar e de grandes vitórias que Saul, com os seus exércitos, especialmente a partir da figura de seu filho Jonatas, começa a vencer os inimigos que estão ao redor de Israel. Mas num dado momento, e é o capítulo 15 que antecede, num dado momento, numa batalha contra os amalequitas, que o Senhor havia dado ordem para que se destruísse todos os amalequitas e que não pegassem nenhum despojo. Saul infringiu a ordem do Senhor. E eles venceram os amalequitas, mas Saul, em vez de matar a todos, levou cativo o rei dos amalequitas,
e o manteve como prisioneiro. E os despojos das ovelhas e do gado e das riquezas dos amalequitas foram repartidos entre o povo sob o pretexto, veja que coisa curiosa, sob o pretexto de que eles estavam pegando aquelas ovelhas para oferecer sacrifício ao Senhor. Ou seja, até para desobedecer a Deus se faz em nome de Deus. Quantas coisas hoje não se faz em nome de Deus e que não tem nada a ver com a vontade de Deus? Então, ao rejeitar Saul, o profeta Samuel é enviado por Deus a falar com Saul e comunica a Saul que Deus vai levantar um outro rei, uma outra dinastia no lugar da casa de Saul. E Saul fica perturbadíssimo com isso. E o profeta Samuel então sai de lá. Saul implora: deixa eu ir com você, vamos orar, eu me arrependo e vamos buscar a Deus, e a gente se consagra a Deus. E Samuel diz assim: não adianta mais, o Senhor já te rejeitou. E então é onde começa a história que nós estamos agora, onde o Senhor vai mandar Samuel ir até Belém, que no texto é chamado de Ramá, e então ungir a Davi como rei. E Samuel diz: mas se eu for e o rei souber, o rei Saul, ele vai me matar, porque naturalmente Saul e a casa de Saul não vão admitir que seja ungido um novo rei sobre Israel. E então o Senhor manda Samuel ir, sob o pretexto de que ele ia oferecer sacrifícios, para que ele pudesse entrar na terra, e então se reunir com Jessé e com a casa de Jessé, a quem o Senhor havia dito, de onde o Senhor havia dito que ia levantar um novo rei sobre Israel. Tem uma coisa, abrir parênteses aqui, não faz parte do sermão, que eu acho muito curioso, que Deus chama Saul, fala com Saul, diz para ele ir na casa de Jessé para ungir um rei dos filhos de Jessé. Não podia dizer logo qual era o filho? Não podia facilitar as coisas? Pois é, irmãos, Deus não entrega tudo mastigado, porque nos processos da vida nós vamos ter que ir descobrindo a vontade de Deus. Eu acho isso muito importante, porque tem tanta gente que fica na expectativa de que Deus envie um vidente, um profeta, uma profetisa, para poder orientar a sua vida, para dizer o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu fui visitar, semana passada, eu estive visitando a nossa irmã Maria Angélica. Ela tem estado há muitos meses afastada da igreja, com um problema pulmonar muito sério que ela teve. Ela pegou uma bactéria hiperresistente. Estava tão sério e tão grave que o primeiro diagnóstico, a primeira olhada que o médico deu nos exames, o médico disse: olha, nós vamos aprofundar os exames, mas eu vou antecipar, a senhora ou tem tuberculose ou tem câncer. Foi a primeira notícia que ela recebeu. Depois se descobriu que era uma bactéria, uma superbactéria dessa, e ela está já há alguns meses em tratamento, está muito magrinha, tem acompanhado e tentado acompanhar os cultos online. Eu estive com ela, com a sua família, seu esposo, seus filhos, na semana passada, tomamos um café juntos no final da tarde. E ali, conversando com um dos seus filhos, com o mais novo, ele me falava de uma namorada que se separou dele porque lá na igreja dela alguém disse que Deus já havia revelado com quem ela tinha que casar e não era ele. É assim que as pessoas caminham muitas vezes do segmento religioso. Elas adoram quando alguém diz a elas o que elas têm que fazer com as suas vidas. Porque é muito desafiador você ter que ser responsável pelas escolhas que você faz.
tomar decisões é um desafio dos maiores que nós temos na vida. E nem sempre essas decisões e essas escolhas estarão claras diante de nós, como o Senhor aparecendo e dizendo: vai lá e unge Davi. Você vai ter que chegar lá. Você vai ter que ver com seus próprios olhos. Você vai ter que sentir aquilo que Deus está colocando no seu coração em cada instante. E você vai ter que tomar uma decisão. E tomar a decisão certa. Não espere que Deus te dê a revelação pronta do que vai ser o seu futuro. Não espere que tudo venha mastigado para você, porque não é assim que as coisas acontecem. Encare o desafio de amadurecer. Encare o desafio de encarar com responsabilidade as questões que estão diante de você na sua vida e dar respostas à vida. Assuma a responsabilidade de gente adulta, de gente que cresce, de gente que sabe, que faz parte de ser adulto, fazer escolhas. E arcar com as consequências dos erros decorrentes dessas escolhas. Porque nem sempre nós acertamos. Nem sempre nós fazemos a coisa certa. Quando Eliabe aparece diante de Samuel, a primeira coisa que Samuel diz: certamente é esse, não é isso? Certamente é esse. As nossas percepções, elas podem nos enganar. As nossas percepções, elas podem nos levar a tomar escolhas erradas. Mas o que fazer diante desta possibilidade? Não decidir? Esperar que magicamente alguém tome esta decisão por você? Ou ser maduro o suficiente para ponderar e decidir? Dito isso, que eu disse que não era parte do sermão, mas era apenas um parêntese, a primeira coisa que eu quero dizer a você, à luz do capítulo 16, dos versos 1 ao 13, é que Deus vê você, mesmo quando ninguém vê. Deus vê você mesmo quando ninguém vê. O Senhor manda Samuel na casa de um homem belemita chamado Jessé. E este homem da tribo de Judá tem 8 filhos. Mas um deles não aparece na cena. Porque um desses filhos está designado para ficar no pasto e cuidar das ovelhas. E ele foi tratado com tamanha indiferença por seu pai e por seus irmãos, que Samuel disse a Jessé: traga seus filhos, nós vamos nos consagrar para oferecer sacrifícios ao Senhor. E não foi cogitada a possibilidade de irem chamar Davi. Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção, nós estamos diante de um menino que foi negligenciado por seu pai e por seus irmãos. Seu próprio pai não cogitou que ele fosse relevante. Seu próprio pai, veja, até o primeiro momento, Jessé nem sabia que Samuel estava ali para ungir um rei. Num primeiro momento, a informação que Samuel dá é que ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor e vai fazer isso com a casa de Jessé. Um evento importantíssimo, receber na sua casa o profeta de Deus. E este profeta dizer que vai sacrificar e vai oferecer sacrifício ao lado da sua família. É para chamar todo mundo, é para reunir todo mundo em torno da mesa. Eles estavam em torno da mesa, porque o sacrifício seria oferecido e o cordeiro seria repartido para ser comido com todos. E eles estavam todos em torno da mesa, e ninguém lembrou de Davi. E ninguém considerou que ele fosse importante. E já estava tudo pronto.
consagraram, e se purificaram, e se santificaram todos. E Samuel, então, dá a notícia de que vai eleger um rei sobre Israel e olha para o primeiro filho mais velho, Eliabe. E diz, certamente é esse. E o Senhor disse, não é esse. E a palavra central desse texto, irmãos, a palavra central desse capítulo é exatamente essa. Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Eu não sei como as pessoas enxergam você. Eu não sei que valor as pessoas dão a você. Eu não sei como elas te qualificam, como elas te consideram, como elas te valoram. Eu não sei se você é alguém desprezado, negligenciado, desacreditado, menosprezado. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei se você se sente invisível. Sabe, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Parabéns às irmãs que receberão no final uma singela homenagem. Mas é muito peculiar das mulheres se sentirem invisíveis. Fazerem tanto e não serem reconhecidas. Fazerem tanto e ninguém dá valor. Fazerem tanto e não serem elogiadas, porque nós, maridos e filhos, muitas vezes negligenciamos o esforço, o sacrifício, o trabalho de tudo que elas têm nos entregue. Eu não sei se você tem sido alguém subestimado pelas pessoas. Seja na igreja, seja em casa, seja no seu trabalho. Mas existe uma palavra que foi dita a Samuel pelo Senhor aqui. Samuel. Mas eu sou Deus, eu não vejo como o homem vê. O homem vê aparências, eu contemplo o coração. Aleluia. Davi poderia ter vivido, crescido, ressentido com isso, com o desprezo, com a indiferença de seu pai e de seus irmãos, mas não. Ele compõe salmos e um deles ele disse: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A mesa estava posta, a mesa estava pronta, mas não havia um lugar para Davi. Todos se purificaram e Davi estava lá no campo, cheirando a ovelha sujo. Mas ele foi trazido à mesa pelo Senhor, porque quando ninguém o enxergava, o Senhor o viu. Aleluia! Quando ninguém enxerga e quando ninguém vê você, o Senhor sabe quem você é e te conhece pelo seu nome. Deus conhece você. Deus vê. Deus vê. Aleluia. E eu já contei essa história várias vezes aqui. No livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, quando o seu autor não entende por que os artesãos protestantes faziam o fundo das cadeiras com tanto detalhe, com tanto acabamento, e ao perguntar por que a maioria dos artesãos fazem aquela parte do móvel que ninguém vê de qualquer jeito. Afinal de contas, ninguém vê a parte do fundo da cadeira.
Mas os artesãos e os carpinteiros protestantes entalhavam com a mesma perfeição e com o mesmo critério, com o mesmo cuidado que faziam as partes visíveis. E ao serem perguntados por que faziam com tanto esmero a parte da cadeira que ninguém vê, eles respondiam: ninguém vê, mas Deus vê. Aleluia. Deus vê o que você faz. Deus vê o teu valor, Deus vê o teu esforço, Deus vê o seu sacrifício, Deus conhece a tua história, Deus sabe quem você é, e ainda que não te convidem à mesa, eu entendo por que o salmista Davi compôs o Salmo 23, e quando ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu entendo esses versos, porque quando uma mesa estava posta na sua casa, na casa de sua família, diante de seu pai e dos seus irmãos, ele não tinha lugar naquela mesa, mas o Senhor o chamou a sentar no lugar principal dela. O Senhor preparou para ele a mesa. Quando ele foi esquecido, como se não fizesse parte da família, ele diz: unge a minha cabeça com óleo. Sabe que gesto é esse? No judaísmo, quando alguém é convidado, ilustremente convidado para ir à casa de uma família, no judaísmo as famílias tinham o seu cheiro próprio, não era cada um o seu perfume, um da Avon, um do Boticário, outro da Jequiti. Alguém usa Jequiti? É legal. Havia um bálsamo que era o cheiro da casa, o cheiro da família. E quando um convidado de honra chegava e o dono da casa ungia a cabeça do convidado com o óleo que era o cheiro da família, é disso que Davi está dizendo quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que acontece? Quando a própria família deixou Davi de fora, o Senhor trouxe ele e disse: você pertence à minha família, você é dos meus. Aleluia. Você tem lugar à mesa. Você tem lugar à mesa, senta aqui. E o seu cálice vai transbordar, porque era assim que se fazia para dizer quem era a pessoa mais importante da mesa. Ao servirem os cálices, o cálice da pessoa mais importante era aquele que era mais cheio do que todos os outros, até que transbordasse. E é disso que Davi está dizendo: eu fui esquecido, ninguém lembrou de mim, ninguém me convidou, mas o Senhor preparou para mim uma mesa na presença dos meus adversários, ungiu minha cabeça com óleo e transbordou o meu cálice. Aleluia. Deus vê você quando ninguém vê. Ele conhece o teu coração. E no Salmo 139, esse mesmo Davi diz: quando eu era uma substância sem forma, quando eu era uma substância sem forma, dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. O Senhor sempre te viu. O Senhor sempre soube que você era dele e que você pertence a ele. Amém. Então não esqueça disso. Quando ninguém te vê, quando ninguém te enxerga, Deus sabe quem você é. E Ele sabe o teu valor. E Ele tem um plano para a sua vida. E Ele tem uma história para você. Mas o texto continua a partir do verso 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa.
Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse a seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele, e Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Talvez você esteja perguntando: pastor, se Deus me vê, se Deus me conhece, se Deus tem um plano e um projeto na minha vida, por que ainda não aconteceu? E essa é a segunda coisa que eu quero dizer a você. Entre a promessa e a vitória, existe um tempo onde Deus quer tratar contigo. Veja, Davi havia sido ungido rei sobre Israel. O profeta já havia sido ungido. É curioso, porque quando Saul foi ungido, o texto fala basicamente a mesma coisa que diz a respeito de Davi. Quando Samuel ungiu Saul, o texto diz: o Espírito de Deus então se apoderou de Saul, e Saul se transformou num novo homem. E Saul começou a reinar desde aquele dia. Foi apresentado às tribos de Israel e foi elevado rei sobre Israel e passou a reinar. E foi rejeitado por Deus porque o seu coração se encheu de soberba. Em dado momento ele começa a se achar mais importante do que era. Ele começa a esquecer que Deus é que havia dado a ele tudo o que ele tinha, que Deus o havia ungido, que Deus o havia feito rei de Israel. Em dado momento ele começa a acreditar que as vitórias eram dele, que os despojos eram dele e que as coisas pertenciam a ele para a glória dele. Deus não ia permitir que o mesmo acontecesse com Davi. Então, antes de fazer Davi rei, ele foi tratar a humildade de Davi. Ele foi tratar a obediência de Davi. Ele foi tratar o coração de Davi. E Davi foi levado para ser servo daquele para quem ele já havia sido ungido rei para substituir. E em nenhum momento Davi disse: peraí, mas agora eu sou rei de Israel porque o profeta me ungiu. Ele se tornou servo de Saul. Ele se tornou escudeiro. Saul fez de Davi o seu escudeiro. Ele foi viver como servo no palácio onde ele já devia ser rei. Sabe, irmãos, nunca esqueça que a glória é de Deus. Nunca esqueça que a glória é de Deus. Nunca se ache mais importante do que o Senhor que te escolheu e que te chamou e que te ungiu. Não, exercite sempre o sentimento de entender
que para ser rei é preciso ser servo. Para ser rei é preciso ser servo. Para você viver as coisas grandes que Deus tem para a sua vida, é preciso que você entenda que Deus não te chamou para a glória, mas te chamou para o serviço. E Ele foi ensinar isso a Davi. E houve um tempo muito longo entre Davi ter sido ungido rei e efetivamente se tornar rei de Israel. E neste tempo ele ficou servindo na casa de Saul. Quantos não aceitariam isso? Este é um desafio para a nossa geração. Este é um desafio para a geração Z. A geração Z, a parte dela está lá em cima. Mas esse é um desafio para a geração Z. Para a nova geração. Para uma galerinha que está vindo ao mundo e que não quer sacrifícios. As empresas estão tendo dificuldade com a galera da geração Z. Porque eles querem o laptop deles para trabalhar de home office. E não querem ninguém mandando neles. E nem dizendo a eles o que fazer. Porque nós criamos uns reizinhos, sabe? Nós criamos uns reizinhos que acreditam que o mundo está aos seus pés. Antes de Deus te entregar a vitória que Ele te prometeu, há um tempo onde Ele vai tratar o teu coração. Aprenda isso. Aprenda isso. É por isso, viu, meu presbítero, que não tem problema eu varrer o quintal lá fora. Eu peguei a vassoura, porque estava tudo sujo aqui, o campinho onde as crianças brincam. E eu passei, eu falei assim, quando a garotada vier depois do culto brincar, está cheio de folha. Faltava 10 minutos para o culto começar, eu fui lá atrás, peguei uma vassoura e fui lá fora varrer. O presbítero passou e falou, pastor, vai suar aí, dá para algum diácono, pede para algum irmão varrer esse negócio, não importa. Irmãos, eu não posso esquecer que eu sou servo. Não esqueça que nossa vida tem um propósito, que ela foi chamada para servir. E o Deus que dá a honra precisa tratar os nossos corações para que nós não nos percamos na beleza e na grandeza com aquilo que o Senhor nos presenteou. E por isso que Davi passou por este tempo. E no capítulo 17 a gente vai ver o seguinte: que depois de todo aquele acontecido, depois de todos aqueles eventos na sua casa, na casa de seu pai, ele continuou cuidando das ovelhas de seu pai, obedecendo aos seus pais, e ficou no mesmo lugar. Ele não se levantou com nenhum tipo de arrogância, dizendo, agora todo mundo aqui nessa casa vai ter que me respeitar, porque o profeta me ungiu. Em momento nenhum, o texto vai dizer que ele ficou se dividindo entre servir a Saul e cuidar das ovelhas de seu pai. Sabe por quê, irmãos? Porque este coração de servo foi o que Deus viu quando escolheu Davi. Por isso que o Senhor diz, achei Davi, o homem segundo o meu coração, que será capaz de cumprir toda a minha vontade. É este senso de obediência, é este senso de quebrantamento, de humildade que ele viu em Davi, e que ele deseja enxergar em nós, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus. Nós temos que viver um tempo onde o nosso coração seja tratado para que ele não se corrompa. Amém? Terceira coisa está no capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim.
Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos, e trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi o escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, e também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. E então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi respondeu:
este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro de rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos dos Deus vivos. Amém? Eu queria dizer uma coisa importante a respeito do capítulo anterior, que eu não poderia deixar de dizer. Vocês repararam que quando o moço disse para Saul que conhecia um homem da casa de Jessé, ele dá algumas características de Davi. Ele diz assim: conheço um homem, filho de Jessé o belemita, que sabe tocar bem, que é forte e valente, que é homem de guerra, que tem palavras sensatas, que é de boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Lembram disso? Pois é muito importante que a gente entenda, irmãos, que o lugar para onde Deus nos chamou é um lugar para o qual ninguém nos elegia, ninguém nos enxergava, mas para o qual Davi sempre se preparou. Se há uma coisa que eu tenho visto muito em pessoas, é elas colocarem a expectativa de que Deus vai fazer alguma mudança na vida delas, sem que elas se preparem para isso. Minha vida vai mudar, eu vou fazer faculdade, eu vou arrumar um bom emprego, e eu não vou viver mais na pobreza que eu vivi na casa dos meus pais. Só que tu está estudando para isso, ou você acha que Deus vai fazer você passar no Enem? Um rei, sobretudo, é alguém que tem algumas qualidades, e este homem enxerga essas qualidades em Davi. Conheço um homem, filho de Jessé o belemita, e ele descreve Davi: ele sabe tocar bem harpa. Na igreja acontece muito isso. A pessoa, ela quer atuar em alguma coisa, ela quer fazer alguma coisa, mas não se prepara para aquilo. E aí vem aquela história de que é para o Senhor, e se é feito de coração, tá bom. Não, irmãos. É preciso que a gente se qualifique para sermos usados pelo Senhor. Tem um ditado, no outro dia alguém disse isso para mim, e eu falei assim: minha irmã, isso não está na Bíblia. A pessoa regalou os olhos e disse assim: não está na Bíblia não, pastor. Deus não chama os capacitados, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Isso não está na Bíblia não, irmão. Na Bíblia está que Deus não vê o que o homem vê. Deus vê o coração. Mas sobretudo, para Davi ser levado ao palácio e passar a ser conhecido como um grande líder, foi necessário que ele tivesse algumas qualidades que deram a ele autoridade para estar naquele lugar. Ele tocava bem. Ele não só tocava, ele tocava bem. Ele era forte e valente. Davi era baixinho, dizem. Davi era ruivo. Ele não era da altura e do tamanho de Eliabe, seu irmão. Portanto, ele não tinha a aparência de um guerreiro, mas ele tinha o espírito de um guerreiro. O que o texto nos mostra é que nós não estamos diante de um homem acomodado. Nós estamos diante de um garoto que nunca deixou de se qualificar. Ele não acerta aquela pedra em Golias por acaso. Ele treinou para aquilo. Ele se esmerou para se tornar um especialista, porque ele precisava daquelas habilidades se quisesse sobreviver num ambiente hostil entre ursos e leões. Ele matou um leão e um urso. É muito diferente de quem está deitado de barriga para o céu, dizendo: o Senhor me honra.
E que coisa bacana, que quando Saul diz assim, você não tem condições de lutar contra esse gigante, porque você é moço, e ele é um guerreiro desde a infância, Só Deus sabe o quanto a vida muitas vezes nos prepara para os momentos que nós vamos viver. Só Deus sabe o quanto a vida foi moldando e tratando você para os momentos que você vai viver na sua vida. Eu passava de carro durante um período, eu cortava caminho por dentro da Covanca, e agora naturalmente está bem perigoso de passar lá. Estive lá essa semana, na estrada da Covanca, e aqui embaixo no asfalto desceu um moço com uma arma atravessada nas costas, no meio, no asfalto ali, na casa de material de construção. Não foi lá no morro não, foi aqui embaixo. No tanque, isso, irmã. É de lá mesmo que vem os tiros. Eu morava perto da Covanca, e eu vinha de carro, passava por dentro da Covanca. E todas as vezes que eu passava, tinha uma cena que me chamava a atenção, que era umas meninas bem novinhas, que elas ficavam na beira, assim, da rua. Todo dia elas estavam ali. E um dia eu passei, uma delas estava com um barrigão, assim. E eu lembro que tinha um ônibus parado, eu parei atrás, e ela estava exatamente do lado do carro. E eu falei, menina, você é tão jovem, já grávida. Quantos anos você tem? Ela diz assim, eu tenho 17. Eu disse assim, tão nova, como é que você vai dar conta agora de ser mãe numa idade tão jovem? Ela riu para mim e ela falou assim, qual o problema? Desde pequenininha, eu crio meus irmãos. Desde pequenininha, eu dou banho, eu dou comida, eu cuido, eu levo para a escola, eu trago da escola. Eu sou mãe há muito tempo. E ela falou assim com uma autoridade para mim, assim, orgulhosa do seu barrigão. E eu falei, a gente não faz ideia o quanto a vida talha as pessoas e as prepara. O quanto o sofrimento, ele gera força. Então, meu irmão, se você está sofrendo e passando lutas e tribulações, se você está enfrentando ursos e leões, é porque Deus está preparando você para encarar gigantes. Deus está preparando você para encarar gigantes. E a terceira coisa que eu queria dizer para você está relacionada ao fato de que Davi não foi para a batalha para lutar. Davi foi para a batalha, mandado por seu pai, para levar comida e para saber notícia de seus irmãos. E ele chega lá e faz exatamente o que foi pedido. Ele vai até os seus irmãos e diz, vocês estão bem? Papai quer saber se está tudo bem com vocês. Só que enquanto ele está falando, surge Golias, gritando, desafiando o povo de Deus. E tem uma coisa que parece que é um interesse de Davi, mas não é um interesse. É um certo espanto de Davi. Quando o texto diz, vocês viram aquele homem, no versículo 25, ele veio para afrontar Israel, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também lhe dará filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu, incircunciso, para afrontar os exércitos de Deus vivo? Percebe que no conjunto do contexto do que Davi está dizendo, é que Davi está dizendo o seguinte, ainda vai ter um prêmio para quem fizer aquilo que tem que ser feito. Ainda vai ter riqueza, ainda vai ter benefícios. Esse gigante não pode ter a autoridade de afrontar o exército de Deus vivo.
Sabe, irmãos, o que me admira em Davi é que ele foi lá para levar queijo para os seus irmãos e acaba no campo de batalha enfrentando o maior inimigo de Israel. Deus não coloca você, por acaso, em lugar nenhum. Onde Deus te colocar, Ele tem um propósito contigo. Essa é a terceira coisa que eu queria dividir com você. Onde Ele te colocar é porque Ele tem um propósito com você. Às vezes tu vai se sentir perdido, você vai dizer: Senhor, por que eu estou fazendo aqui? Não era esse o lugar que eu queria estar. Às vezes você nem foi ali para determinadas coisas. Às vezes seu papel ali é outro. Mas há algo que o Senhor vai fazer através da sua vida ali. Enxergue os Golias que têm se levantado, porque talvez no seu trabalho existam pessoas que estão enfrentando batalhas que não se sentem capazes de vencer. Talvez na sua escola, talvez no seu condomínio, talvez na sua família, existem pessoas sendo desafiadas pelo inimigo e elas não têm forças, não têm coragem e não têm aptidão para lutar essas batalhas. E foi para isso que Deus colocou você lá, como homem e mulher de oração, como homem de Deus e mulher de Deus. Deus não coloca você por acaso em nenhum lugar. Davi podia simplesmente fazer o que foi mandado ele fazer: buscar notícia de seus irmãos, voltar para casa, dar notícia a seus pais e cuidar das ovelhas. E a vida que segue. Não é problema meu, é problema seu. Porque você foi levantado pelo Senhor e ungido por Ele para um propósito de serviço. O problema dos seus irmãos é problema seu. O problema da sua família é problema seu. O problema do seu colega é problema seu. Porque Deus colocou você lá para isso. Deus colocou você lá para isso. Nós vivemos um mundo de individualismo, onde cada um cuida de si. Deus nos chamou para sermos igreja, e igreja é lugar onde se cuida do outro. Quem vem para a igreja para encontrar solução para a sua vida, vem com a perspectiva equivocada. Igreja é o lugar onde nós viemos para servir e cuidar do outro. E é isso que eu aprendo com Davi. O resto da história, você sabe. Ele pegou a funda, com a pedra de cachoeira, arremessou na testa de Golias, e ele caiu por terra. Porque se Deus chamou você, é porque Ele vai usar você para derrubar gigantes. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.